cidadão Bento Gonçalves, é a primeira coisa, né? Nascido aqui em Bento. O pessoal me pergunta, 53 anos aqui em Bento, né? Filho de fabricante de móveis, pioneiro, né? Fundador das entidades aí, da Movergs, fundador do Sindimóveis, né? Primeiro presidente, então tem uma história aí, na época das fábricas de móveis da Barzensky, da Posa e da Alducini, né? Que era a fábrica do meu pai. Então, não vindo nada, né? Na verdade, tenho essa veia moveleira na minha vida. Eu sempre fui de uma família de 5 o mais inquieto, né? Sempre quis experimentar coisas novas, fui morar fora e quando descobri a Europa, eu descobri o mundo, né? Quando fui para a Europa na primeira vez em 84, eu morava em São Paulo já com 20 anos de idade e eu tive a oportunidade de visitar uma feira de móveis para a família que precisava de alguns produtos. E quando cheguei em território europeu, eu falei, gente, esse mundo existe outras coisas além do Brasil. E aí nunca mais fui o mesmo. Na primeira oportunidade que eu tive, eu fui morar na Itália. E essa vivência na Itália é que me trouxe essas novidades todas que é a Sinex. A Sinex hoje, o DNA dela, esse fio condutor, se chama Itália. Eu tenho um projeto para os próximos 5 anos, que inclusive hoje fiz um Skype com um grupo de arquitetos italianos que estão à frente desse projeto. E há um mês atrás um parceiro comercial perguntou, você fez a pesquisa de mercado? E eu disse não. Da mesma maneira que eu não fiz a pesquisa de mercado para as portas de alumínio da Sinex. Porque as objeções a gente sempre encontra com as novidades, porque as pessoas não estão preparadas para o novo, né? A gente é que tem que propor. Nós somos criadores, inventores, vendedores, né? E quando a gente acredita no que está fazendo, a gente, de uma maneira ou de outra, faz acontecer. Então, esses produtos, a Sinex começou a produzir as portas de alumínio há 20 anos atrás, era uma novidade na Itália, que eu entendi que para o Brasil entrava num espaço que tinha de deficiência da indústria moveleira em fazer painéis laqueados. A indústria moveleira, agora recentemente com novas tecnologias, ela conseguiu lançar seus produtos com acabamento laqueado, mas na época existia uma deficiência muito grande e a porta de alumínio com vidro e vidro pintado, ela entrou para preencher essa lacuna que tinha da indústria moveleira. Quanto maior o negócio, você começa a ficar mais medroso, né? Você tem mais interesses em risco, mais patrimônio para perder. Como na época não tinha nada para perder, a gente acreditava em tudo, né? Eu era mais corajoso, vamos dizer assim. Não que a gente tenha deixado de ser, mas com o passar dos anos a gente vai ficando mais cauteloso. Nós estamos num momento importante dos 20 anos, onde a gente, com a Casa Sinex, a gente apresenta uma outra cara da Sinex. Todo o nosso público, principalmente moveleiro, que hoje 65% das nossas vendas estão concentradas no fornecimento da cadeia produtiva moveleira, nessa área de portas de cozinha, de armário. Nós já vínhamos há mais de 10 anos propondo as portas internas de passagem, que a gente chama portas de casa, né? Portas de entrada, portas divisórias de ambiente. E mais recentemente nós criamos a nossa rede de lojas, o sistema de franquia. Então nós já estamos com 35% da nossa venda voltada para a arquitetura, com a entrada das esquadrias, que foi o último grande produto que a gente colocou no mercado. Nós entendemos que tem um espaço no Brasil para uma empresa que faça um produto padrão mundial. É um produto para um cliente exigente, para um cliente informado, para um cliente que viaja para o exterior, que está acostumado a conviver com produtos de alta performance, né? Que pensa em comprar um produto que dure no tempo, né? Nós estamos com um produto que ele é muito mais encorpado, muito mais sofisticado e muito mais caro do que aquilo que tem no mercado, né? E a gente é movido a desafios.
Então agora o desafio é atender esse cliente exigente com a nossa linha de esquadrias através de uma rede própria de lojas, né? Então hoje nós temos casas maravilhosas no Brasil, já com as nossas esquadrias em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, no Alphaville, em São Paulo, e projetos assinados com arquitetos de renome mundial, né? Então o pessoal daqui de Bento não conhece muito a Cinex do jeito que ela é, né? Olha, o que nós notamos e falamos seguido sobre isso, talvez essa nossa colonização europeia aqui do sul do Brasil, ela tem uma filosofia de economia, o italiano diz o risparmio, né? De pensar muito no futuro e se dá valor mais assim ao carro, né? Que ou uma questão de segurança, ou uma questão de status, né? Mas as casas propriamente não levam a tecnologia que poderiam levar, né? Muitas vezes elas são grandes, mas elas não têm tecnologia, né? Se fala muito de metros quadrados. Eu tenho uma casa de 800 metros quadrados. O que nós temos dito é que é melhor ter uma de 400, que já é bem grandinha, mas com tudo que tem direito, né? E a gente tem notado que de São Paulo para cima as pessoas realmente consomem. Elas vivem, elas consomem nossos produtos, elas colocam nos projetos de arquitetura o que tem de melhor, né? Então temos aqui uma colônia europeia assim, de economia pujante, mas não é a grande cliente da Cinex. O nome Cinex, né, a construção de uma marca, foi o resultado mais importante desses 20 anos, né? Eu vim de uma atividade numa empresa familiar, mas uma empresa já que de expressão internacional, que exportava para muitos países, e eu atuava na área de marketing. Então, quando constituí a minha empresa, eu sempre me preocupei com a imagem dela, com a marca, com a expressão da marca, né? E hoje a Cinex é uma empresa amada pelos arquitetos, mas não só pela marca, mas pelo serviço, pela postura dela no mercado e pela inovação, né? Pela proposta arrojada de design, de produtos sofisticados, né? Acho que o grande patrimônio nosso hoje é ter esses arquitetos apaixonados pela Cinex. Quanto mais reconhecido nosso produto pelos grandes arquitetos, pelos clientes famosos que nós atendemos, mais motivação, acho que a gente fica mais motivado, mais desafiado em nos superarmos. Porque se você vê a campanha que nós fizemos, filmada em Murano em 2011 e foi veiculada em 2012, ela é absolutamente fantástica pelo contexto de uma empresa bento-gonçalvense filmando os seus produtos dentro dos ateliês em Murano, quer dizer, em plena Itália, né? E aí fizemos sucesso com essa campanha publicitária, com esse filme. E em 2014 fizemos a nossa campanha em Nova York. Então estávamos lá em Manhattan, filmando na cobertura de um prédio, fazendo um filme com a nossa modelo andando em Manhattan. E aí damos um passo e criamos a dificuldade de, 2 anos depois, conseguir fazer uma campanha mais arrojada ainda, que foi na Toscana, que foi a Pietrasanta, né, na terra do mármore de Carrara e tal. Então assim, a gente vive de desafios, né, e desafiando nós mesmos, né, porque no cenário moveleiro, eu diria que o desafio é menor, ou as empresas arriscam menos. Elas se inspiram e ficam duelando entre elas, mas num nível assim que eu diria bastante acomodado. Então, a organização da campanha começa 1 ano antes, né? Nós temos uma equipe de fotografia e filme italiana que está com nós desde 2011 e que são fantásticos, trabalham para marcas mundiais, né? Uma equipe muito exigente, ao ponto deles chegarem numa campanha nossa e dizer, não, essa cozinha nós não vamos fotografar. Isso aí está muito fácil, está feia. Não, esse produto não está no nível da Cinex. E nós tivemos que refazer a cara do produto e ficou maravilhoso, né? Então, quando tem um fotógrafo
né, que faz a direção artística e até te critica, isso te ajuda, né? Os 20 anos, ele sempre é uma volta no tempo, né? A tua história, não tem ninguém que não comemora ali os 20 anos e volta lá atrás para ver de onde é que partiu. E nossos 20 anos começaram aqui, então nada mais justo do que a gente fazer a campanha em Bento Gonçalves. Sem falar que Bento Gonçalves é uma cidade referência no turismo brasileiro, representando nossa pequena Toscana aqui. Aqui é onde as pessoas vêm tomar os seus bons vinhos, né? Viver um pedacinho da Itália. E nós temos isso aqui no nosso quintal, por que não usar isso para fazer a nossa campanha? A construção da casa foi uma necessidade para poder mostrar as esquadrias, porque a gente não tinha como mostrar as esquadrias nas dimensões que nós fizemos num estúdio, né? A gente queria uma situação real, a pessoa vivendo aquele momento num ambiente assim, num cenário idílico, né? E pensamos até em fazer no litoral, mas essa busca do resgate das nossas origens, ela nos trouxe para esse penhasco ali da Eulália, e que, assim, era o destino. O terreno era de uma pessoa do nosso relacionamento, o projeto da casa foi muito feliz, foi feito pela minha falecida esposa e a Mônica, o braço direito dela, e as pessoas estão encantadas com essa casa, e foi uma possibilidade de a gente expressar toda a nossa identidade, onde, além das esquadrias, temos as portas, temos revestimentos de vidro nas paredes, que eu acho que quando as pessoas escutam isso, pensam, pô, estão revestindo a parede de vidro. É que nós imprimimos os padrões de pedra nos vidros e eles viram pedras, né? E a gente consegue, então, embelezar os ambientes sem ter que usar a brutalidade de um mármore de 2 centímetros de espessura, pesado. A gente consegue, com a leveza do vidro, revestir essas paredes. Revestimos o quarto, revestimos o banheiro todo do padrão Carrara. Conseguimos fazer o home theater com os nossos produtos, e a cozinha, que é a parte assim, mais importante da casa, de convivência com nossos lançamentos, e o armário síntese, que fez o show no quarto, né? Todo transparente, que é a última novidade do mercado. Então a casa, ela supriu todas as nossas necessidades, e as pessoas que têm frequentado ela têm se encantado, porque o produto é muito acima do que as pessoas estão acostumadas, né? A gente conseguiu criar uma atmosfera num ambiente maravilhoso, as esquadrias perfeitas, né? E também as esquadrias são um projeto italiano, feito para a Cinex, patenteado pela Cinex, exclusivo para a Cinex, e realmente é maravilhoso. Então, a casa nasceu como um cenário, né? Quando os italianos chegaram, os fotógrafos, um dia antes de começar a filmagem, eles ficaram surpresos com o acabamento da casa, porque a gente não fez assim aquela coisa assim, que é ou não é do cenário. Estava tudo acabado, com gesso, pintado, tudo perfeito para morar, né? Eles ficaram surpresos pela perfeição da casa. Quando terminamos a produção, pensamos em levar alguns arquitetos para conhecerem o cenário e depois trazer a casa para cá. Numa reunião nossa de posicionamento, de marketing, foi levantado que a casa, ela é relevante no local onde ela está, porque o cenário completa o momento. E aí negociamos com o proprietário do terreno ficar com a casa lá por mais 1 ano e meio. E aí fizemos algumas melhorias nela para a gente poder frequentar ela normalmente, usar água, banheiro, as coisas que faltavam. Então nós isso é uma política já antiga da Cinex, nós paramos de fazer feiras e começamos a trazer os arquitetos para conhecer a fábrica. O que eu digo para esses arquitetos é que nós estamos no fim do mundo, porque quando a gente olha o mapa mundi, olha o Brasil, olha o Rio Grande, e nós estamos em Bento Gonçalves, quase na Argentina, quase no Uruguai, e numa rua sem saída, né? 90% dos Bento Gonçalvenses talvez nunca tenham visto a Cinex, porque a gente não está na frente de uma rua onde as pessoas passam.
Só que quando as pessoas chegam aqui, elas se surpreendem pelo showroom, pelos produtos que nós produzimos aqui num lugar tão escondido, né? E a Cinex também ela é um pequeno iceberg, né? O que as pessoas veem na publicidade ou nos produtos é uma pontinha de toda essa estrutura de 250 pessoas que estão aqui, com um centro de pesquisa na Itália, com loja no Rio de Janeiro, hoje estamos com mais de 10 lojas, um showroom maravilhoso em São Paulo. Então tem que vir aqui para entender o que é a Cinex, né? E nossa política é trazer os arquitetos para cá, nossos convidados, conhecer a Cinex e visitar a casa. Então essa é a cerejinha do bolo, é visitar a casa Cinex. O filme que foi rodado ali, a proposta é mostrar como se pode morar bem num lugar exótico, com estilo, com qualidade. E o casal que é protagonista nesse filme, ele valoriza as relações de família, as amizades, e por isso no filme acontece o almoço, onde eles recebem um outro casal e vivem essas sensações, né, dos produtos da terra, da natureza, né? E a gente quer levar essa mensagem que a Cinex não é uma empresa só de um produto único. A Cinex ela vende um estilo de vida, né? As pessoas que gostam do alumínio, do vidro, do jeito que a gente propõe, elas podem usar em toda a sua área de interiores e agora com as esquadrias de exterior também, né? Então é uma proposta de vida, né? A nossa campanha de 2018. Agora, nós, com essa proposta do Casa Cinex, que não é só o produto moveleiro, a gente está com uma estratégia para se propor na América Latina e ter parceiros com o Cinex Arc, que é o nosso braço loja, franquia, voltado para a arquitetura, né? Então nós vamos procurar arquitetos, clientes nessa América Latina que trabalham o consumidor final, o cliente do luxo, né? A gente quer atender esse tipo de filão de mercado. O título de Cavaliere, né? A gente está acostumado a ver pessoas mais velhas, né? Na Itália, no momento de Cavaliere. Eu recebi esse título que eu entendo que seja um poder que tem o consulado, a embaixada, de premiar esses empresários de origem italiana que prestam esse serviço para a pátria Itália, de promover a cultura italiana, os negócios com a Itália e com o seu país e com a sua comunidade, né? Eu considero das grandes ações feitas por mim nesses últimos anos, além de ter construído uma empresa que é uma empresa de expressão, diria mundial, porque não tem nenhuma empresa no mundo fazendo o que a Cinex faz, porque portas de alumínio, as empresas no mundo que fazem portas de alumínio, ou elas só fazem a parte do alumínio, ou elas só fazem a parte do vidro. A Cinex é a única empresa que tem tudo embaixo do mesmo telhado. A gente começa com o alumínio e com o vidro e a gente entrega o produto em tempo recorde, com uma variedade de cores incrível, com tecnologia própria. E então nós construímos uma empresa de valor considerável numa colônia de imigração italiana que há 140 anos atrás era um bosque. Mas nós temos valorizado muito a cultura italiana, contratando design italiano, né? Nós temos a nossa coifa assinada por um estúdio de arquitetura italiano e essa coifa foi premiada na Alemanha. Nós temos vários produtos assinados por designers italianos, usamos matérias-primas italianas, usamos máquinas italianas, temos pessoas que falam fluentemente italiano, temos uma base na Itália de centro de pesquisa. Enfim, eu me considero um verdadeiro embaixador da Itália em Bento Gonçalves. E para brindar isso, nós fizemos um livro que assim, é uma peça importante da nossa história. Esse livro tem 300 páginas, foi um livro que não foi nem usado a Lei Rouanet, a gente fez todo com recurso próprio, nem com patrocinadores. A gente fez um resgate da história, da nossa imigração aqui, mas não
querendo pegar lá o 1875, a gente quis pegar do começo do século em diante, que é um pedaço da história que não é muito abordado, né? Vai sempre lá na imigração, sempre lá, mas as pessoas da minha geração têm curiosidade de saber o que tinha em Bento Gonçalves na década de 40, na década de 50, né? E a gente fez esse resgate de uma qualidade assim incrível, né? Que eu acho que hoje as pessoas que querem presentear alguém fora daqui têm o livro, né? E também a nossa atuação na fundação da Associação dos Jovens Empresários de Bento Gonçalves, né? Eu fundei a associação em Bento Gonçalves lá em 92, levei o primeiro grupo de jovens para a Itália, fazer uma experiência lá, conhecer empresas do seu segmento, né? Na época eu fundei, fiquei como presidente 2 anos e depois fui morar na Itália. E quando fui para a Itália eu disse, olha pessoal, daqui a 1 ano eu quero levar todo mundo para a Itália, para a gente, cada um dentro do seu segmento, visitar um estúdio fotográfico, uma cantina, uma fábrica de calçado, uma fábrica de móveis. E nós fizemos isso durante 15 dias na Itália. Então eu sempre tive essa preocupação associativa, né? Fui presidente da Móvel Sul também em 2004. Então eu acho que não vou passar desapercebido nessa história. E como nós temos um cônsul aí que está indo embora agora dia 14, mas que foi uma pessoa jovem e muito ativa, eu acho que ele viu no César esse representante da Itália aqui, né? Então sou cavaliere da Itália e dottore agora. Olha, o empresário brasileiro não é porque eu sou empresário, mas ele é um herói. O cenário é muito... O cenário do dia a dia, né, da política, da segurança, assim, é quase uma comédia. É, assim, ó, não vamos nem entrar no assunto porque a gente tá ali na mídia. O que a gente vê hoje em dia no judiciário, na segurança pública, é muito desanimador, né? E a gente vê muitas pessoas indo morar no exterior, muitas mesmo. As pessoas que podem, ou estão indo morar na Flórida, ou estão indo morar em Portugal, ou Espanha, ou Itália, né? Que são os países, assim, de língua mais fácil, né? De povo talvez mais amável, né? A gente vê muitas pessoas saindo do Brasil, né? Mas o Brasil, ele é um terreno fértil para bons projetos. Ele é um terreno fértil para quem acredita em produzir produtos de qualidade, produtos diferentes, né? Eu diria que para fazer a mesmice, daqui a pouco o chinês chega com um produtinho barato e acaba com essa festa. Mas para quem faz um produto como a Sinex, que é um produto personalizado, que é um produto sob medida, que é um produto que tem foco no cliente, tem muito para fazer ainda, tem muito para a Sinex crescer ainda, né? Mas não é na quantidade, mas é na qualidade. Uma cidade extremamente turística, né? Uma cidade com uma bela infraestrutura para receber turistas do mundo inteiro. Eu acredito que a nossa indústria ela vai se estabilizar, eu acho que ela vai se qualificar cada vez mais. Eu não acredito em grandes crescimentos, eu acho que nós estamos precisando de qualidade e não de quantidade. Nós temos que considerar que nós temos uma mão de obra muito boa, nós estamos numa região de cultura muito boa, a gente nota a grande maioria dos jovens frequenta a universidade em diferentes níveis, né? Isso comparando com outras regiões do Brasil, acho que nós temos que cada vez mais fazer produtos de excelência, né? E fugir do, como diz na gíria, o bastantão, né? Eu brinco ultimamente e digo, olha, não dá para fazer Uber de Mercedes, né? A gente tem que cuidar. Se tem uma estrutura sofisticada, por exemplo, como é a Sinex, na área de pesquisa, de engenharia, de marketing e tudo, a gente tem que trabalhar com produtos de valor agregado. Senão a gente acaba concorrendo de uma maneira desleal. Porque para fazer produto que é fácil de fazer, todo mundo faz, não precisa um batalhão de engenheiros e arquitetos, né? Mas eu vejo Bento Gonçalves como uma cidade, se não atrapalharem na política, né? Eu estou com inveja de Santa Catarina, que eu acho que menos contestadora, como é o nosso estado aqui,
tá lá bonitinha, com seus números tudo em ordem, né? Com as continhas em dia, pagando salário, funcionalismo público, tudo certinho. Como é que a gente conseguiu deixar o Rio Grande desse jeito com a indústria que a gente tem aqui, né? Então, Bento Gonçalves vai continuar bonitinho e cada vez melhor.